Olá! Na aula de hoje vamos discutir a produção como um fator estratégico para a competitividade das empresas. Sempre ouvimos falar sobre estratégia, em especial quando discutimos a competitividade entre as empresas. Mas você conhece o real significado da palavra estratégia? Vamos ouvir. Estratégia. Arte de planejar operações de guerra. Meio. Expediente. Plano. Astúcia. Esperteza. A definição que acabamos de ouvir destaca o lado militar do termo estratégia. Vamos assistir a um trecho de um filme que mostra bastante esse aspecto militar da estratégia. Anyone here been in the army? Yes. I served with you in Nevada. You can help me. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. Pleased to bring you the Legionnaires of Scipio Africanus! Mas é importante notar que o termo estratégia está ligado ao planejamento, execução de planos, definição de meios e formas de atingir um objetivo. Já em um sentido figurado, usado no nosso cotidiano, a estratégia está ligada à esperteza, à inteligência. Já no ambiente empresarial, o termo estratégia assume um aspecto mais específico. A definição de estratégia empresarial mais conhecida é dada por Michael Porter. Vamos conhecê-la. Estratégia competitiva é o conjunto de planos, políticas, programas e ações desenvolvidas por uma empresa ou unidade de negócios para ampliar ou manter, de modo sustentável, suas vantagens competitivas frente aos concorrentes. Para Porter, a empresa precisa escolher uma estratégia competitiva que possibilite a ela alcançar um posicionamento de mercado que seja ao mesmo tempo lucrativo e sustentável, para combater as forças que determinam a competição industrial. Apesar de todos estes significados da palavra estratégia, o foco da nossa aula de hoje será a estratégia nas empresas. Mas por que uma empresa precisa de estratégia? A empresa precisa determinar uma estratégia porque ela não está sozinha no mercado. Ela compete com outras empresas pelo mesmo consumidor, vendendo produtos e serviços similares. Sem competidores, não haveria necessidade de estratégia. A empresa utiliza o planejamento estratégico para se tornar apta a disputar e ganhar, sempre que possível, uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Michael Porter observa que estas vantagens competitivas podem ser obtidas por meio de dois fatores, que ele classificou como fatores internos e fatores externos. Vamos começar discutindo os fatores internos. A capacidade de competir ou o nível de competitividade de uma empresa depende de sua estrutura física, dos conhecimentos e tecnologias que a empresa possui ou desenvolveu e dos recursos humanos e financeiros de que dispõe. Porter considera que esses fatores podem ser considerados internos à empresa, pois estão relacionados às capacidades e às competências que essa empresa dispõe. Vamos assistir a um pequeno quadro que mostra a história de duas empresas, um pequeno fabricante de camisetas e uma grande rede de lojas de roupas. A empresa Flecha Limitada é fabricante de camisetas e possui diversos concorrentes, tanto indústrias como pequenos fabricantes. A empresa Bem Vestida S.A. é uma rede de lojas de roupas
que procura fornecedores de camisetas. Certo dia, a Bem Vestida S.A. contatou algumas empresas, entre elas a Flecha Limitada, para uma grande encomenda e fez 2 exigências. Entrega da mercadoria em 1 semana. Logotipo da empresa bordado nas camisetas. Um grande pedido como este é tudo o que um pequeno fabricante precisa para crescer no mercado. Mas será que a empresa Flecha Limitada tem todas as competências internas necessárias para atender este pedido? Vamos ouvir uma conversa entre o diretor da empresa Flecha Limitada e o seu gerente de produção. O senhor estava comentando algo a respeito de uma concorrência. Sim, estamos participando de uma concorrência para fornecer 10 mil camisetas a uma grande rede de lojas. Você acha que podemos atender ao pedido? Depende. Quanto tempo temos para entrega? Temos 1 semana. Então é impossível. A nossa capacidade de produção é de 1.000 unidades por dia. Em 7 dias, conseguiríamos produzir apenas 7.000 unidades. Mas se não atendermos ao pedido da Bem Vestida S.A., nosso principal concorrente terá a oportunidade de atendê-los. Não existe nenhuma possibilidade de produzirmos essa quantidade? A única solução é trabalharmos mais um turno e, por consequência, pagarmos horas extras aos funcionários. Só assim seria possível produzir esta quantidade. Maravilha, não podemos perder essa oportunidade. O que precisamos para começar a produção? O senhor tem o modelo da camiseta que eles querem? Ah, claro, aqui está. Certo. Chefe, nós não temos condições técnicas de fazer esse bordado. Para isso, precisaríamos de um equipamento que não temos. Mas como podemos fazer? É realmente uma pena, mas como podemos ver no caso da empresa Flecha Limitada, dificilmente ela terá as condições para atender a este grande pedido. Apesar do dono da empresa estar preocupado com competidores externos, o que atrapalhou a empresa são os fatores internos, como a sua capacidade de produção, os equipamentos que possui, os conhecimentos e os recursos humanos que são necessários para atender este pedido. Porter, porém, diz que não só os fatores internos precisam ser levados em consideração quando a empresa resolve competir em um mercado. Além dos fatores internos, a empresa precisa levar em consideração os fatores externos que compõem o mercado na qual ela atua. Porter analisou este mercado e conseguiu identificar 5 grandes forças competitivas que concorrem com a empresa. Vamos analisar cada uma destas forças. A primeira dessas forças são os concorrentes na indústria. Estas são as empresas que já concorrem com a empresa naquele mercado na qual ela atua. Vamos pegar o exemplo da empresa Ford. Quem são os seus concorrentes? Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Renault são as empresas que concorrem com a Ford no mercado automobilístico brasileiro. Vamos pegar um outro exemplo, a empresa Motorola. LG, Siemens, Nokia são empresas que concorrem com a Motorola no mercado de telefones celulares. Essas empresas são os concorrentes diretos da empresa que estamos estudando. Apesar de serem concorrentes, essas empresas não são uma força competitiva tão forte assim. Na verdade, Porter considera esta a força competitiva mais fraca. Exatamente porque a empresa já conhece os seus concorrentes. Ela conhece os seus produtos, os seus pontos fortes e seus pontos fracos, os seus sistemas de distribuição e todas aquelas informações necessárias para que ela possa tomar ações de competição com estas empresas concorrentes. Essas empresas são empresas rivais, elas têm uma rivalidade com a empresa que estamos estudando. Mas o que significa ser um rival? Você conhece o significado da palavra rival? Vamos conhecê-lo. Rival é o concorrente, o competidor, aquele que aspira às mesmas vantagens que o outro. Esta palavra tem sua origem na palavra latina rivus, que significa rio, uma corrente de água doce que corre em direção ao mar. Rivais eram os vizinhos que moravam às margens do mesmo rio. Mas, apesar de vizinhos, eles disputavam um mesmo recurso, as águas do rio.
Vem daí este significado de competidor. É interessante o significado dessa palavra que, ao mesmo tempo, mostra que ele é concorrente, mas também é vizinho. E é exatamente isso que acontece com as empresas que concorrem no mesmo mercado. Eles são vizinhos nesse mesmo mercado, mas são concorrentes, disputam o mesmo recurso, que no caso são os clientes, os consumidores. Os competidores podem usar táticas e ações como guerra de preços, batalha de publicidade, introdução e aumento dos serviços ou das garantias dos compradores para combater a empresa. A segunda força competitiva apontada por Porter são os fornecedores. Mas os fornecedores são concorrentes da empresa? Eles não são parceiros da empresa? Porter mostra que, na verdade, os fornecedores podem sim ser uma força concorrencial. Eles podem aumentar os preços ou diminuir a qualidade das suas matérias-primas ou de seus produtos, e isso pode comprometer a capacidade de competição da empresa caso ela não consiga repassar este aumento de preço das matérias-primas para os preços do seu produto final. Em alguns casos, os fornecedores são muito maiores que os seus clientes. Vamos pegar o exemplo da indústria alimentícia. A maioria das indústrias que produzem alimentos são muito maiores que os clientes que compram seus produtos, como pequenos mercados e pequenos supermercados. Na verdade, eles conseguem introduzir produtos com baixa rentabilidade ou forçar que esses pequenos clientes tenham que comprar produtos que sejam mais adequados para a indústria e não para o cliente. O crescimento das grandes redes de hipermercados como Carrefour, Pão de Açúcar e Walmart foi uma resposta a este poder que os fornecedores de alimento tinham sobre os varejistas. Como essas redes se tornaram muito grandes, elas passaram a ter um poder de compra muito maior e dessa forma puderam também forçar as suas condições de compra junto às indústrias de alimentos. Essa foi uma forma de contrabalancear este poder do fornecedor em relação ao cliente. Um outro fator pelo qual o fornecedor pode ser considerado uma força competitiva em relação à empresa é a sua capacidade de vender os mesmos produtos que essa empresa vende. Com o crescimento da internet, muitas empresas passaram a vender os seus produtos diretamente ao consumidor final, deixando de utilizar os canais de distribuição que sempre utilizaram. Se analisarmos uma revista de grande circulação, veremos uma grande quantidade de anúncios de empresas como HP, Dell ou mesmo a Compaq que vendem os seus computadores diretamente ao consumidor final. Essas empresas deixaram de utilizar redes de distribuição como lojas de informática e passaram a ser competidores dessas empresas que antes eram apenas suas clientes. Como essas empresas têm um grande poder de venda, elas são um competidor muito forte. Porter chama a atenção de que esta força competitiva, os fornecedores, podem ser mais fortes do que os competidores atuais da empresa, exatamente porque eles têm uma condição de preço e uma condição técnica melhor do que a empresa, então conseguem ser competidores ainda mais cruéis. A terceira força competitiva apontada por Porter são os compradores ou clientes. Mais uma vez, você deve estar surpreso. Os compradores são uma força competitiva da empresa? Conforme Porter, os compradores competem com a indústria forçando os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e jogando os concorrentes uns contra os outros, podendo até comprometer a rentabilidade da indústria. É muito comum que os grandes compradores façam cotações de preço e utilizem as informações que obtêm para jogar um fornecedor contra o outro. Desta forma, conseguem as melhores condições de preço, de prazo e de qualidade. Mais uma vez, as grandes redes de hipermercados são um bom exemplo. Carrefour, Walmart ou Pão de Açúcar costumam fechar contratos de fornecimento com pequenas empresas que são muito vantajosos para as grandes redes, mas que, por vezes, levam essas empresas à falência, pois exigem grandes volumes a baixos preços. Uma outra forma do comprador competir com a empresa
é a decisão de entrar no mesmo mercado que essa empresa atua. É muito comum que essas redes de hipermercado comecem a produzir produtos com marca própria, como leite Carrefour ou mesmo outros produtos como arroz, feijão, que são de grande venda e que, como possuem a marca própria do supermercado, são colocados em posição de destaque. Desta forma, uma empresa que antes era um comprador, quer dizer, um cliente da empresa, passa a ser um concorrente desta empresa. Entrantes potenciais. Empresas que produzem o mesmo produto ou o mesmo serviço, mas que ainda não atuam no mesmo mercado, são considerados por Porter como entrantes potenciais. Vamos voltar ao exemplo da indústria automobilística brasileira. Durante muitos anos, somente haviam 4 grandes empresas no Brasil: a Chevrolet, a Ford, a Fiat e a Volkswagen. Empresas como Renault, Peugeot, Citroën já existiam em outros países, mas ainda não existiam aqui no Brasil. Exatamente por isso, não poderiam ser consideradas como competidores das empresas que já estavam estabelecidas no país. Com a abertura do mercado na década de 90, estas empresas passaram a atuar aqui no Brasil, primeiro com carros importados e depois fabricando em nosso país. A partir desse momento, passaram a ser competidores das empresas que já estavam estabelecidas. Desta forma, elas eram consideradas como novos entrantes. Elas já conheciam o produto, mas ainda não conheciam o mercado. Com pouco mais de uma década de presença no solo brasileiro, algumas dessas empresas já são líderes em alguns nichos de mercado. Vamos entender o que significa a palavra nicho de mercado. O termo nicho pode designar uma fatia de mercado ocupada por uma empresa, com sua estratégia empresarial, assim como a oferta de determinados bens e serviços. Uma das estratégias apontadas por Porter é exatamente essa estratégia de explorar um nicho de mercado, uma pequena parcela do mercado que tem características diferentes do resto do mercado e exatamente por isso podem ser desenvolvidos produtos muito específicos. E é isso que algumas montadoras fazem, como a Ferrari, que produz somente carros de alto luxo e de alta esportividade, ou empresas que produzem carros muito baratos, como a indústria indiana Tata, que vende o carro mais barato do mundo. A empresa precisa estar sempre preparada para garantir padrões de competitividade, qualidade e preço para competir com empresas de todo o mundo. Se ela não se prepara para a possibilidade da entrada de novas empresas que vêm de outros países, ela pode até mesmo quebrar. Foi o que aconteceu com a indústria têxtil brasileira há cerca de 20 anos. Vamos ver o que aconteceu. Durante muitas décadas, as empresas brasileiras não se preocuparam em ganhar produtividade, pois a inflação encobria todos os custos. Com a estabilização da economia, o mercado brasileiro foi invadido por roupas fabricadas em outros países, com muito mais qualidade e um preço muito mais baixo que as nacionais. A grande maioria das empresas brasileiras do ramo fechou suas portas. Somente aqueles que se modernizaram, como a Hering e a Coteminas, conseguiram sobreviver no novo mercado. Dentre as 5 forças competitivas de Porter, aquela que ele considera que é a mais cruel e aquela que pode acabar com as empresas são os produtos substitutos. Esta é a última força e que nós vamos analisar agora. Um produto substituto é aquele que simplesmente acaba com o mercado no qual a empresa atua. Os CDs, quando foram inventados, simplesmente acabaram com as indústrias de vinil e de fitas cassete. Da mesma forma, os computadores substituíram as máquinas de escrever. Grandes empresas como a Olivetti passaram por situações muito complicadas quando o seu produto principal, a máquina de escrever, foi substituído por um produto completamente diferente, mas que atendia à mesma necessidade do consumidor, que no caso é o computador com a impressora. Um outro exemplo são as máquinas fotográficas digitais, que acabaram com a indústria de filmes fotográficos. A Kodak, que era a principal fabricante de filmes fotográficos, fechou as suas últimas fábricas e somente atua no ramo de fotografia digital. A competitividade entre empresas também está relacionada com as condições do país no qual a empresa está instalada.
condições políticas, econômicas, de legislação, infraestrutura e aspectos sociais e características do mercado no qual a empresa atua. Uma lei como a proibição de fazer propaganda impactou de forma decisiva a indústria de cigarros. As empresas precisaram se adaptar à nova realidade que esta lei criou. Algumas empresas conseguiram se adaptar rapidamente, pois tinham as condições e os fatores internos para isso. Outras empresas que não possuíam a capacidade de distribuição ou a capacidade de fazer propaganda de uma forma diferenciada não conseguiram se adaptar à nova lei e perderam o mercado de forma significativa. Embora esses fatores externos influenciem o resultado da empresa, o seu posicionamento estratégico, ou seja, suas decisões e ações, é que vão realmente importar para que a empresa possa aproveitar as oportunidades e se prevenir das ameaças que esse ambiente externo pode trazer para o seu desempenho. Vejamos agora os tipos de estratégias competitivas. A empresa pode adotar uma ou mais estratégias competitivas que foram apontadas por Porter. A primeira dessas estratégias é a liderança em custos. Quando busca competir por liderança em custos, a empresa precisa desenvolver um processo produtivo e um produto que permita que ela tenha o menor preço possível. Só assim ela vai conseguir competir e ter o menor custo dentre todos os concorrentes. Desta forma, ela vai obter a liderança por um custo mais baixo. Porém, competir em custos não é tão simples assim. A empresa precisa desenvolver um processo de produção desde o projeto do produto até a forma do processo pelo qual ele é produzido, o relacionamento com seus fornecedores, o meio de distribuição que garanta um menor custo possível de produção para que esse menor custo possa ser repassado para um menor preço. Um exemplo de produtos que utilizam como estratégia a liderança em custos são os refrigerantes de baixo preço, as chamadas tubaínas. O segundo tipo de estratégia competitiva é a estratégia de diferenciação. Diferenciar um produto é identificar características que são desejadas pelo consumidor final e incorporar essas características ao produto. Quando uma empresa coloca características de design ou constrói uma marca forte, é uma forma de diferenciar o seu produto dos demais concorrentes. A indústria de telefones celulares, por exemplo, usa muito a questão do design como uma forma de diferenciar seus produtos. Uma outra empresa que utiliza muito a estratégia de diferenciação é a Apple, que é uma fabricante de computadores. A Apple é um exemplo de empresa que utiliza a estratégia de diferenciação. O último tipo de estratégia competitiva é a estratégia de foco. Empresas que utilizam a estratégia de foco geralmente segmentam o mercado, escolhem uma pequena parcela desse mercado e produzem produtos especializados e adequados a esta parcela da população. Produtos de alto luxo, em geral, utilizam a estratégia de nicho. Vamos conhecer outras empresas que também utilizam essa estratégia. Empresas de turismo utilizam a estratégia de foco, pois se especializam em segmentos específicos, como turismo de aventura, estudantil, para a terceira idade e de negócios. O departamento de produção de uma empresa tem um papel fundamental na estratégia escolhida para competir no mercado. Caso uma empresa escolha, por exemplo, a estratégia de custos, ela tem que levar em consideração a sua capacidade produtiva, pois só assim ela conseguirá ganhar escala para poder ter produtos com custos mais baixos. Desta forma, o departamento de produção é fundamental, pois ele vai ajudar a empresa a escolher e implantar uma estratégia competitiva que garanta que ela consiga competir no mercado e crescer neste mercado. Slack afirma que a função produção é estratégica para a empresa, pois todos os aspectos essenciais à competitividade encontram-se no campo de atuação desta função. Porter considera que a empresa deve buscar desenvolver uma vantagem competitiva que a diferencie de seus concorrentes.
e que esta vantagem deve ser dificilmente reproduzível. Tanto Slack quanto Porter destacam a importância da área de produção para a estratégia da empresa. Vamos ver na prática um caso nacional no qual a estratégia de produção foi fundamental para a empresa competir no mercado. A Volkswagen chegou ao Brasil em 1953 e em 1959 lançou o Fusca, considerado uma paixão nacional. Seu sucesso estava em seu posicionamento claro perante os consumidores. Carros com mecânica robusta, de fácil manutenção, grande economia de combustível e com preços competitivos. Com a abertura do mercado nos anos 80, a concorrência aumentou e o posicionamento que garantiu a liderança de outrora não era mais suficiente. Carro de fácil manutenção e econômico tornou-se commodity. O consumidor passou a escolher de outra forma. Um carro precisa traduzir o estilo de vida de seu proprietário. Com base nisso, a Volks começou a rever suas estratégias, estruturas e processos e a analisar seu mercado consumidor. Atenta a todos os índices, decidiu criar o projeto de um carro que fosse totalmente desenvolvido no país, com foco no público brasileiro. Assim surgiu o Fox. Criar um carro em até 38 meses e submetê-lo à aprovação da matriz na Alemanha era um desafio e tanto. Isso motivou e uniu equipes de diversas áreas, como desenvolvimento, marketing, engenharia, tecnologia, criação e acabamento. Apesar de todo o empenho, o Fox chegou ao mercado em 2003 na versão 2 portas, mesmo a pesquisa sinalizando a preferência do consumidor pelo modelo 4 portas. Essa foi uma decisão estratégica para não atrasar o lançamento do produto. Esse caso mostra como a análise estratégica é fundamental no reposicionamento de uma marca consolidada no mercado, nesse caso, a Volkswagen, que não tinha produtos que atendessem às exigências de um público com um estilo de vida mais jovial. Como vimos no caso da Volkswagen, as competências da área de produção foram fundamentais para o novo posicionamento estratégico que foi buscado pela empresa. Somente com a utilização de todos os conhecimentos de produção foi possível desenvolver um carro que atendesse às necessidades de um novo consumidor, que foi pesquisado pela empresa. Os objetivos de desempenho da função produção. Slack aponta que a função produção deve perseguir 5 objetivos estratégicos e que cada um desses objetivos traz diferentes vantagens competitivas para a empresa. Vamos conhecer cada um desses 5 objetivos estratégicos e quais são essas vantagens que eles trazem à empresa. Fazer certo as coisas proporciona vantagem em qualidade. Fazer as coisas com rapidez proporciona vantagem em rapidez. Fazer as coisas em tempo proporciona vantagem em confiabilidade. Mudar o que você faz proporciona vantagem em flexibilidade. Fazer as coisas mais baratas proporciona vantagem em custo. Na aula de hoje, discutimos a estratégia empresarial, a estratégia de produção e os objetivos de produção. Você pôde perceber o papel estratégico que o fator produção tem nas empresas. Assim, podemos perceber que conhecimentos na área de produção são fundamentais para que a empresa possa competir no mercado e crescer continuamente. A minha dica de estudo para a aula de hoje é o livro Vantagem Competitiva de Michael Porter, da editora Campos. O livro, que é um clássico da administração, discute com profundidade o papel da estratégia nas empresas. Você vai conseguir perceber que muito daquilo que discutimos na aula de hoje é aprofundado no livro, principalmente o papel estratégico da área de produção e das demais áreas da empresa. Bons estudos!